E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou grandes temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e eles estavam na popa, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, que essa noite o Senhor derrame a palavra de vida eterna. O homem apenas pode ler, Senhor, mas o Espírito Santo penetra no fundo do coração dos teus filhos e pode abrir o entendimento. E quando abre, se revela, e isso é estímulo ao coração do eleito. Estamos vivendo nesse tempo onde o estímulo tem chegado de maneira grandiosa, Pai. Ajude essa noite, e tudo que fizermos aqui é para o engrandecimento do reino de Deus. Receba como os louvores, os cânticos, tudo que será feito aqui, que o Senhor possa receber no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Estamos falando vários assuntos na semana, né? E quarta-feira entramos um pouquinho sobre o assunto da questão das dimensões e também mostrando alguns pontos importantes para mostrar como Satanás trabalha e como a palavra tem eficiência nessas coisas. Todos nós sabemos, os irmãos que são mais antigos sabem que a gente vive em 3 dimensões. Primeiro é a matéria, luz e tempo. Depois existe a 4ª dimensão, onde você não vê, mas as imagens estão passando aqui. E logo está, se você tiver um aparelho, uma televisão, um celular, um rádio, você vai captar sons e imagem, né? Também falamos da 5ª dimensão, que são a dimensão dos perdidos, aqueles que não reconheceram a palavra e perderam a sua vida eterna. E como também existe a 6ª dimensão, que são os eleitos, ali onde estão, que estão sobre o altar de Deus, abaixo do altar de Deus. E depois a 7ª dimensão pertence a Deus. Mas eu só queria reforçar isso, porque a gente vai entrar num assunto sobre fé. Eu queria só reforçar a 4ª dimensão. Além da 4ª dimensão, poder você ver as imagens e você possa usar com o televisor e todas essas coisas, o próprio irmão Brana diz que a 4ª dimensão é onde estão os demônios. Interessante isso, porque ele coloca isso de uma forma muito clara, dizendo que o câncer é um demônio. E o câncer está na 4ª dimensão. E as doenças, que talvez a gente bote o nome em relação ao mundo, a quem descobre aquela doença, vem um nome específico daquela doença. Mas, para a palavra de Deus, são demônios que atormentam as pessoas. O que a palavra diz? Você repreende um demônio, sai, e agora há a questão da cura. Então isso é importante você saber, que através de uma oração, através de uma ação,
de uma postura seu, o demônio sai, a própria natureza começa a trabalhar e a pessoa é curada. Por quê? Quando aquele demônio está ali, está impedindo você de ser restabelecido, né? Esse é o ponto aonde eu queria tocar. Então, a gente tem que ter um bom cuidado para entender. Não existe curador divino e nem salvador divino. Existe o Deus curador e o Deus salvador. Porque ele queria mostrar o quê? Os seus atributos. É importante você saber isso, que muitas vezes a gente entrou em caminhos que, talvez pensando de outra maneira, né? Deus mostrou a esse mundo o atributo de curador. Por isso que você vê muitas pessoas indo por hospitais e muitas pessoas saindo dos hospitais curadas. Porque ele tem um atributo, e o atributo que ele tem, ele quer manifestar. Então, as pessoas são curadas. O médico apenas ele ajuda isso. Talvez precise cortar alguma coisa ou colocar alguma coisa no local, um braço que quebrou, e coloca na posição, enfaixa e faz isso, e ali a própria natureza, o próprio Deus se manifestando ali, porque ele é o curador, cura essas pessoas. Ele não tem acepção de pessoas. Daí você diz, irmão, ele não tem acepção de pessoa. Ele não tem acepção de pessoa. A questão é que um cristão maduro, ele sabe como usar isso em seu favor. Existe um procedimento para você ser abençoado através da palavra de Deus. E isso nos coloca em vantagem, porque a palavra se revela, você entende como procede, e agora você usa isso para o seu benefício, para o benefício do seu lar, da sua família, de tantos quantos você ama. Esse é importante você saber. Lá fora, eles não conhecem. A própria ciência, olha só, a própria ciência, ela tem afirmado ao nosso coração que as pessoas que têm estímulo, ou que têm fé, ou que têm convicção, e que têm certeza que aquele médico vai ajudar ela, ou aquele remédio vai ajudar, ou aquela situação, elas são rapidamente mais rápido ser curadas. Por quê? Porque elas sonam a fé. Sem mesmo ela saber, está sendo acionada a fé, e aquilo mostra. E a ciência tem confirmado isso. Quando a pessoa ela tem aquele desejo de ser curado, se transforma e ali é abençoado. Claro que dentro da palavra tem muitos outros pontos. A oração de um justo, a convicção e firmeza da palavra vai mudar muitos pontos para ter o benefício da bênção. Fé perfeita. Você quer falar um pouco sobre uma questão de fé. A fé perfeita, ela está firmada na convicção o que Deus desceu ao seu coração. Não só na questão da cura, mas na questão da salvação e na questão da revelação e o que você se manifesta hoje para a palavra de Deus. E é isso que eu quero entrar hoje um pouquinho sobre esse assunto, né? Você se depara com esse assunto para podermos crescer um pouco na presença. Você percebeu aqui, lá no versículo 40, ele diz assim, ó, e disse-lhe, por que sois tão tímido? Provavelmente na sua Bíblia pode estar tímido, ou em algumas Bíblias pode estar, porque você é tão temeroso. A palavra tímido, se você for buscar no dicionário, vai cair também na expressão temeroso, medo. Porque uma pessoa tímida é uma pessoa boa, mas pela sua timidez, ela bloqueia muitas coisas que ela podia fazer. Então, eu só estou querendo dizer que a palavra tímido está envolvido com medo. Então, se a gente trocar essa palavra aqui, nesse sentido, ele vai dizer assim, ó, ele disse, porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé. Jesus aplica uma condição para aqueles que estão dentro do barco. Outra coisa importante você saber é que eles são pescadores. E eles conheciam muito bem a região. Eles não são pessoas que não sabiam
pilotar aquele barco. Não, eles conheciam muito bem. Só que ali aconteceu um pé de vento. Não foi vindo uma tempestade e começou a chover e o vento foi aumentando, porque se eles vissem a tempestade vindo, eles logo sairiam e iam para casa e sabiam que ia acontecer alguma coisa. Não, aquilo ali foi de repente um pé de vento e veio em direção àquele barco. O que estava sendo testado ali não era a perícia de dirigir o barco. O que estava sendo testado ali era a fé que eles tinham em convicção da palavra de Deus. Aí está o ponto importante de você, porque você pode ser um bom perito, mas chega um momento que você não consegue mais. E é isso que aconteceu com eles. Chegou um momento que eles não conseguiam mais, eles tinham que usar a fé, não a sua capacidade. Deus não quer saber da sua capacidade. Deus quer saber da tua fé em relação à palavra de Deus. Porque a capacidade faz uma coisa interessante em nossas vidas. Pense nisso, irmão. O que a capacidade faz? Orgulho. Sou orgulhoso. Venci. Sou capaz. Entendo do assunto. Como Deus vai trabalhar nessa condição? Você conhece um homem chamado Paulo? Que chamava-se Saulo? Naquela condição, Deus não podia trabalhar com Saulo. Ele era arrogante, ele botou um monte de gente na prisão, ele batia nas pessoas, fazia elas ficar raivosas para blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso. Sabia disso? Isso está na Escritura. Agora, Deus tem suas maneiras para quebrar o homem. Se Deus precisa daquele homem, Ele vai quebrar aquele homem. Ele vai baixar. E você, já que é um bom leitor da Bíblia, já sabe, né? Paulo foi um desses homens. Moisés foi um desses homens que Deus teve que quebrar. Então você começa a perceber que Deus não quer usar a capacidade daqueles homens. Ele quer usar a fé revelada quando cai sobre aquelas pessoas. E isso faz parte também da nossa situação. Agora, observe também no 41. Eles sentiram um grande temor. E diziam uns para o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? O que Jesus aplicou? Aplicou fé. Apenas ele tomou a palavra e aplicou fé. O que está acontecendo hoje com a igreja? Será que ela aplica fé? Ou ela ainda quer fazer da forma e da vontade dela? Escute bem o que vai acontecer aqui. Maior do que Salomão está aqui, essa é a mensagem. Mas veja, se você está determinado a conhecer Deus, você está determinado a conhecer Deus, você não conhece medo. Se você está determinado a conhecer Deus, você não conhece medo. A fé não conhece medo. Deus, quando derrama a fé, não a sua fé, a fé que veio de Deus a você, ela não conhece medo. São coisas opostas. Fé está aqui, medo está lá. São muito opostas. Agora, como você adquire fé? Fé é pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso? Ela entra pelo ouvir. Se você não ouve a palavra de Deus, o que acontece? Você não gera fé. Agora, por que você, ouvindo a palavra de Deus, ou lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, vai gerando fé? Porque aquilo vai entrando em você. É como você se alimenta. Se eu me alimento com as coisas do mundo, o meu espírito está inclinado com as coisas do mundo. Se eu alimento com as coisas de Deus, o meu espírito se inclina para as coisas de Deus. Tem uma parte da palavra de Deus que você vai ver em Tiago, que ele diz: e os cuidados dessas vidas, e os cuidados dessa vida, fazem o quê? Até Jesus fala isso numa parábola. Os cuidados dessa vida faz aquela planta
não ter bons frutos. Por que ele aplica isso? Vamos ler um pouquinho aqui. Quando você entra em Apocalipse, no versículo 21, ele diz assim: e disse, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Darei de graça a quem tem sede e fome da água da vida. Você já pensou alguma coisa assim? Você sente a vontade de Deus? Todos aqui, a maioria conhece a palavra de Deus, tem conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer assim, será que uma pessoa lá fora que ainda não conhece a palavra, o que Deus gera nele? Sede, fome da palavra de Deus. Agora você que é um conhecedor, você sabe aonde está a comida e aonde está a água. Então, faz parte de você buscar isso. Agora, para aqueles que estão lá fora, Deus gera uma sede e uma fome para eles entrar na presença de Deus. E aqui ele vai mostrar que isso vai gerar uma água da vida. O vencedor herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus. Olha só, o vencedor, ele herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas os medrosos e os incrédulos, estes são os incrédulos, sem fé. E os abomináveis, os assassinos, os devassos, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos terão uma parte no lago de fogo, de enxofre. Quem é a segunda morte? Você sabe o que é a segunda morte, né? É aquela condição que depois, lá do juízo branco, você vai ser, ou você vai estar liberado, ou você estará julgado e vará para o lago de fogo. Só tem duas condições. Só que, aí que está o ponto, irmão. Por isso que eu sempre falei para a igreja, eu não estou lutando por salvação. Eu estou lutando para estar no arrebatamento. Salvação é um dom de Deus. Você reconhecer o sacrifício, tomar aquela porção, Deus já te deu isso. Agora, crescimento você tem que buscar. Crescimento é outra coisa. Adoção é uma busca excessiva. Tem irmãos dentro da igreja que tem prazer de cada vez crescer na palavra de Deus, quer saber as coisas, quer buscar, quer isso, e isso é importantíssimo. Mas tem irmãos que parece que estão estagnados. Isso não é bom para você. Você tem que estar sempre movendo as águas. O irmão Brana gostava de dizer uma coisa importante. Ele dizia: você cave, continue cavando, cavando, cavando. Ele diz assim: se você encontrar uma lata reclamando, jogue a lata fora e continue cavando. A gente vive do poder da palavra. Olha, isso é muito bom. Escute isso. A gente vive do poder da palavra. Portanto, Deus não deseja que o servamos como um povo medroso, mas como um povo fiel. O medo e fé são dois opostos. A fé não tem medo. A fé não tem medo. E o medo não tem a fé. Ele quer dizer que a fé não pode estar aqui o medo. E nem o medo pode estar com a fé. Ou é um, ou é outro. Escute aqui. Em Timóteo fala isso, né? Mas entenda isso, que nos últimos dias haverá perigos de grande... Está em 2 Timóteo 3:1, se você depois quiser ir em casa, né? Mas entenda isso, que nos últimos dias haverá perigos grandes, estresse, problema, dificuldade de lidar, dificuldade de suportar. Estamos vivendo nesse tempo? Por que estamos vivendo nesse tempo?
Será que é esse tempo que o ouro é mais batido? O que você acha? É mais batido. Muito mais batido. As coisas que foi dada a esse tempo, foi tantas bênçãos naturais, que as pessoas preferem viver no natural e não no espiritual. Elas são engodadas pelos seus próprios desejos. E Deus já falou isso muito claro, está dentro da palavra. Você tem que morrer para si, para você ter o Espírito Santo. E Ele nunca vai mudar a sua palavra nesse sentido. Agora, enquanto eu estiver vivendo para as coisas do mundo, cada um seja o seu juiz nesse sentido, né? Não é, eu não vou apontar nem ponto para lá, porque eu estou preocupado também com a minha condição, né? Eu tenho que estar vendo como eu estou também. Da mesma forma que a igreja ela tem batalhas, o pregador também tem. Você pensa que o pregador, só porque prega uma mensagem, ele está isento de não passar pelas batalhas? Aí que ele está duramente com batalhas em sua vida. Preste bem atenção, ele vai dizer assim: portanto, essa noite vamos lidar com esses pensamentos de fé ou de medo, conforme lemos no sermão do irmão Brana. Cristo revelado na sua própria palavra. Cristo revelado na sua própria palavra, onde o irmão Brana diz: os homens agora e as pessoas hoje estão em uma condição neurótica. Ele bate isso. Isso é mensagem. O que você acha? Estava conversando ontem com uma irmã e estava falando, tem vezes que a gente vai na BR assim, deve vir aqueles carros com tudo, né? E isso para mim é uma luta para mim. Mas eu tenho que vencer, eu tenho que ter graça. Eu já falei para alguns irmãos, os irmãos sabem quando eu estou falando isso. Vem aqueles carros assim e entra na tua traseira assim, encosta e diz: sai da frente, e mete pisca e aperta e quer encostar assim para empurrar o teu carro. Isso me dói isso. Mas o padrão de um cristão é chegar, dar sinal, jogar para o lado e dizer: vai com Deus. Não é absorver aquele espírito que está ali. Porque aquele espírito que está ali, ele quer fazer você perder a paz, perder as coisas, e ainda se acontecer alguma coisa, ele vai brigar com você. Então, a sabedoria é tu. Isso é uma batalha que eu tenho. Mas luto contra isso. É uma das batalhas, né? Não é que essa batalha é uma batalha que a gente pode, mas você sabe o que acontece nesse trânsito hoje, né? As pessoas se matam. Ou não se matam? Porque existe muita gente que são sem educação. É a verdade. Eles não são educados. E isso acarreta tudo. Por isso que o irmão Brando diz: esse tempo é um tempo na condição neurótica. O que faz essa pessoa correr tanto? O que faz essa pessoa querer empurrar por cima da pessoa? Estava voltando de Itajaí, o rapaz, ele queria... A fila estava enorme, não tinha como passar, estava cheio de carro, mas ele queria forçar o outro carro e ainda empurrar o outro carro para o outro lado. Eu assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse pessoal? Isso é neurose. Talvez ele vai chegar em casa, ainda vai esperar comer o almoço, como o irmão fala, né? Chega em casa, vai esperar mais 2 horas a esposa fazer o almoço. Está tudo tranquilo, mas ele vive nessa neurose. E esse é o tempo, irmão. Você diz que você não pode ser pego? Você também pode ser pego. Eu também posso ser pego. Tem vezes que eu estou gerando pressão sobre as outras pessoas. Não devo fazer isso, gerar pressão sobre outras pessoas. Isso não é de Deus. Por isso que se lembra quando eu falei na quarta-feira sobre a questão, é um espírito. É um espírito errado. Se eu começo a gerar pressão, esse espírito não é espírito de Deus. Se fosse espírito de Deus, ele geraria paz. Não pressão. Daí você diz: mas irmão, eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um filho de Deus, então eu tenho um demônio. Pode ter mesmo. Já vou dizer para você, só para afirmar esse pensamento, para você entender. O irmão Brana tem uma doença no estômago. O irmão Brana dizia que
toda doença é da quarta dimensão e é um demônio. O que aquele demônio está fazendo ali naquele estômago daquele irmão? Ah, mas é o irmão branco. Não. Você tem que saber o que aquilo vai ajudar você. Se lá com Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Com o irmão Brana, talvez, por que está acontecendo aquilo? Teve um acontecimento. E porque tem vezes que acontecem algumas coisas na nossa vida, talvez enfermidade, talvez outras coisas, para você estar mais próximo de Deus. E isso é benefício. Mas aquele espírito que está ali é um espírito mau. Outro exemplo na Bíblia, quando Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, ele falou para quem? Para Pedro. Mas não era Pedro que estava ali, era o pensamento que entrou e Pedro deixando aquele pensamento mau. E o que Jesus faz? Está repreendendo aquele pensamento. Não era o Pedro, era o espírito que estava dentro da cabeça de Pedro. Não, Jesus, não vai para lá, vai morrer no Calvário, não faça isso. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Ele sabia e ele já tinha falado, ele já tinha explicado que ele tinha que fazer isso. Senão, não havia o quê? Salvação, né? Olha aqui. Ele vai dizer: toda a raça humana está podre. O ser físico de nosso corpo está destruído, assim como comer alimentos híbridos, tensões e apodrece. Isso também nos apodrece a célula cerebral. Chegou a um lugar onde toda a nação, o mundo inteiro, não apenas essa nação, mas todos os lugares, mentalmente se foi. Agora você pega o irmão Brando e diz assim, ó, todos os lugares se foi. Você diz assim: eu cuido do alimento, irmão Arantes. Amém? Naquela época, ele estava falando do milho híbrido, que não era bom para a saúde. Aquele milho ia te matar. Hoje, e não tem só o milho híbrido, hoje tem os alimentos transgênicos, que você vai no mercado e vê um tezinho amarelo. Esse alimento aí não faz bem para a saúde. Mas daí você assim: não, mas então eu não vou comer esse alimento, não comprar esse milho de latinha, vou comprar um milho natural, vou fazer tudo isso. Mas não adianta ainda. Porque existe um estresse sobre nós. Aonde você derrama esse estresse? Aonde você consegue tirar o estresse da sua vida? Aonde você coloca o estresse? Você tem que colocar em algum lugar? Ou você vai explodir? Por que existe tanta ansiedade? Por que as pessoas hoje vivem na ansiedade? Porque existe um estresse atrás. E isso é o Ed satânico, moldando as vidas das pessoas. Por que hoje eu vejo tantos jovens irmãos também, aí ó, dando derrame? 40 e poucos anos, outros com 50, outros com isso. Por quê? O que você acha disso? Pressão, alimentos que não são bons. E aonde você vai parar com isso? A ansiedade é uma condição que se manifesta através da preocupação. Olhe bem, a ansiedade. Na Bíblia você vai dizer essas questões, você vai entender que é a questão em relação... Depois eu já digo para você aqui. A ansiedade é uma condição que se manifesta através da preocupação. É mencionada na Escritura principalmente como os cuidados dessa vida. É isso que eu queria lembrar. A ansiedade está afindada dentro da Bíblia como os cuidados dessa vida. Preocupar-se com o que pode acontecer no futuro. A preocupação é uma expressão do medo. A preocupação é uma expressão do medo. Você se preocupa porque tem medo. Você entende o que eu estou falando? Isso contrasta com a fé. Isso, se você tem medo, como é que você tem fé? Quem não se preocupa, a fé não se preocupa, irmão. Vou dar um exemplo para você, já que a gente estava lendo aquele assunto. Jesus estava o quê? Dormindo
no barco. Ele estava preocupado. Quando ele levanta e repreende o vento e repreende aquilo, tudo virou paz. Tudo virou tranquilidade. Daí você diz: irmão Arantes, eu não sou Jesus Cristo. Mas o que Deus deu para você? Uma fé que não é para ser usada? Ou é uma fé que é para ser usada na sua vida? Escute aqui. A preocupação é a expressão de medo. Você se preocupa porque tem medo. E isso contrasta com a fé, que não se preocupa porque a fé acredita. A fé acredita. Acredita no quê? Na palavra de Deus. Fé foi feito para acreditar na palavra de Deus. Por isso que eu sempre falei para a igreja: recite as promessas. Vai para casa e recite as promessas. Bote ela dentro da sua mente e deixa descer dentro do seu coração. Porque na hora da batalha você sabe o que é. O problema é quando você entra na batalha e você não tem nem promessa e nem sabe qual é as promessas. Você vai ser bombardeado e vai afundar. Olha aqui. Ele fala... Vou ler Lucas. Você está aí? Você quer acompanhar? Lucas 21, 34. Olhe bem o que ele vai dizer aqui. Lucas 21, 34 ao 35. Olhai por vós. Não acontece que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que ele está apontando é aqui, ele diz que se você só querer comer, só querer beber, só querer viver essa vida e os cuidados dessa vida, e está correndo para cá e corre para lá, e de repente aquele dia chega, grande tribulação. E daí, como é que está você? Isso é o mesmo princípio como Noé, é o mesmo princípio como Sodoma. Eu estou vivendo não para Deus, estou vivendo para o mundo. E ele vai colocar outra coisa aqui: porque virá como um ladrão sobre todos que habitam na face de toda a terra. Não vai ser, irmão Arantes, acorda, vai acontecer amanhã a grande tribulação, acorda. É assim? Vai ser como um ladrão. Se você sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa, você protege ali e aquele ladrão não vai entrar. Isso é a escritura que está dizendo. E ele vai dizer outra coisa aqui. Opa. Logo que se secou a... Não. Desculpa aqui, irmãos. Só um minutinho. Estou me lembrando que o irmão Brando uma vez estava pregando um assunto e não tinha página, e ele virou para cá e virou para cá, e leu aquele mesma coisa e não... Quase estou nessa mesma situação, né? Verso 36, ele fala assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejai havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, se está em pé diante do Filho do Homem. Você entendeu isso? Filho do homem, o que é? Um profeta que trouxe uma
uma mensagem. Diante dessa mensagem, desse Filho do Homem, você tem que estar em pé, porque se você está em pé diante dessa mensagem, você está me dizendo que está firmado nela, convicto nela, você tem certeza disso e você tem fé. O que está colocado aqui, que seja digno de estar diante dessa mensagem. Irmão, isso não é uma brincadeira de igreja. Eu não sei se amanhã será o rapto, mas eu quero saber como você está com o seu coração. Eu falei lá em Itajaí que é o seguinte: tem gente que vai ficar trancado por pouca coisa, coisinha pequenininha, um negocinho pequenininho assim, daí ele fica lá, trancado com aquele negócio. E Satanás sabe que você é esperto, vai deixar assim mesmo, não, nem se mete na vida dele, deixa aquele negocinho trancadinho nele, ele acha que está bom, não, isso não vai ter problema, isso não vai ter nada. Ele te tranca em pequenas coisas, porque ele sabe que se fizer um movimento mais firme, você vai dobrar o seu joelho, você vai buscar a Deus e você vai ser liberto. Então ele deixa nas pequenas coisas você ser trancado. Não é as pedras grandes que vai te derrubar, é as pedrinhas pequenas que te tropeça. Não é eficiente o Satanás? Satanás vai te deixar assim, não tem problema, olha só, irmão, isso é duro. Talvez bata nas irmãs, mas eu vou dar só como exemplo. Não tem problema cortar a pontinha do cabelo. Não faz mal, ninguém mais vê. Vou cortar um cabelinho tipo selvagem. Irmãos, não é o pastor que dita a regra. É a Bíblia que coloca. Você deve entender o seguinte: quando Deus faz isso, tem um benefício sobre aquilo. Dando um exemplo, já pensasse, os anjos têm cabelo comprido, Deus anjos diz assim, para que eu vou ter cabelo comprido, ô Senhor? Eu sou um anjo, para que eu vou? Porque eles são submissos a Deus. Não caia nessa cilada. Sabe como é que é a cilada de Satanás? Mudou a era. Isso aí era para aquele tempo. Mudou tudo, agora não tem problema não. Pode usar calça, pode viver desse jeito, pode agir daquele jeito, mudou. É assim? É isso que eu quero que você. Eu não faço as regras. Se existe regra, é para ser cumpridas. Isso está fundado na lei. Mas por que está fundado na lei? Vamos entender. Olha só o ponto. Se está fundado na lei, quando eu for julgado, eu vou ser julgado pela lei. E se a lei vê que eu não estou certo, ela libera. Se ela vê que eu não estou certo, ela me julga e me prende. É isso que acontece. Só que tem uma coisa importante você saber: a noiva não é julgada pela lei. A noiva se torna a palavra manifesta para esse tempo. Por isso que é muito diferente da igreja. A noiva, ela se torna a manifestação da palavra. Ela ama servir a Deus. Ela ama fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer aquilo por fé, porque ela conhece Deus de todo o seu coração. Agora, a outra parte não, que é a igreja. A igreja sempre tem um jeitinho. É igual a questão brasileira, né? Um jeitinho para tudo. Não, isso não importa. Deus quer o coração. Essa é a linguagem que eu escutei fora. Deus quer o coração. Então dá o teu coração para ver uma coisa. Se você der o seu coração, amanhã você está convertido e não vai fazer nada disso. O problema é que ela usa uma palavra que ela nunca vai fazer, ou ele nunca vai fazer. Dê o seu coração para Deus. Dobre o seu joelho e vem aqui, clame a Deus: Senhor, eu quero dar meu coração a Ti. Para ver o que vai acontecer. No outro dia ele é uma criatura renovada, mudada, transformada em Cristo Jesus. Olha aqui. Ele vai dizer assim, Apocalipse 2:10, ele vai dizer assim: não temas nada do que há de padecer. É a escritura, irmão. Não temas nada do que há de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e tereis tribulação de 10 dias. E ser fiel até a morte, e ser fiel até a morte, isso é a Escritura, e ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Um cristão não morre. O problema é que a gente está muito carnal. A gente só quer ver isso aqui, Mas um cristão não morre. Daqui ele recebe um corpo glorificado. Ele é perfeito. Olha aqui, daí ele vai dizer: então, se ele não morre, e se ele é protegido, e Deus está ali com ele, ao ler isso, somos informados de que a nossa fé é maior do que qualquer medo de sobrevenha, porque sabemos que se tivermos que sofrer, isto não será o fim. Sairemos vitoriosos e receberemos uma coroa de vitória após a sua morte. Não importa, irmão. As pessoas mais robustas podem chegar a 100 e poucos anos, né? Não é isso? Mas a gente sabe que a Escritura diz assim, depois dos 70 é cansaço. Eu já estou com 50, já estou cansado. É verdade, é verdade. Me dói o joelho, me dói isso aqui, vou fazer uma força um pouquinho mais lá em casa. Ah, que coisa. Eu falo para minha esposa, está doendo. Não estamos brincando, né? Mas os jovenzinhos aí, que tem mais aí, Geraldo, Rosicrei, que são jovens, estão tudo bem ainda, né? Tem muita gente bem. Mas eu estou explicando para você porque existe uma lei que Deus determinou nas Escrituras. 100 anos, tá bom? Aqui? O que você acha? 100 anos para você aí, Pedro, tá bom? Tá bom, né? Depois é a eternidade, né? É isso que eu quero que você entenda, irmão. Talvez você diga assim, irmão Branas, com aquela idade, 50 e poucos anos, foi para casa. Jesus, 33 anos, foi para casa. Você entendeu? Eu não sei o meu dia. Você também não sabe. Mas está escrito. Todos os dias está escrito. Sabe por quê? Tem vezes que eu estava conversando com alguém, falando assim, eu falei assim, tem aquela irmã lá que tinha problema de... Aquele irmão que tinha problema no coração, o casal, e a gente mais pensa assim, ele vai morrer primeiro que ela. É aquela coisa, a gente fica conversando, né? Só para você, de repente, quem vai primeiro é aquela pessoa, a mulher que não tinha problema de coração, estava bem de saúde, e aquele que tinha que toda vida no hospital, problema de coração, não sei o quê, está vivo. Vai entender isso? Mas só que lá, nos desígnios de Deus, está escrito assim, tal dia o Arantes vai partir. E quem vai impedir? Não vai. É isso que eu quero que você entenda. Então, por que eu estou me preocupando com essas coisas que estão aqui? Daí você diz, mas irmão Arantes não tem que se preocupar, tem que se preocupar com o colégio do filho, tem que se preocupar com o marido, tem que se preocupar com a esposa, tem que se preocupar com isso. Será que é isso mesmo? Será que Deus deixou isso para você estar se preocupando? Então vamos ler. Vamos ler Romanos. Romanos, você está aí? Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos pegar. Olhe bem, vou ler o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado? Você foi chamado pelo decreto de Deus? E todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Tudo que está acontecendo na sua vida agora é uma contribuição para a sua vida. Irmão, eu estou passando um problema, uma coisa aqui. Isso não é verdade. É verdade. Você não pode ir contra a palavra de Deus. Tudo contribui. Bênçãos e lutas. Provas difíceis que você chora, mas contribui. O problema é que nas provas a gente não quer achar que isso vem de Deus. Olha aqui, vou ler de novo.
E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então o que você está passando, se você está passando lutas e provas, você está sendo abençoado por Deus. Daquele que são chamados pelo seu decreto. Podia dizer assim, decreto divino, né? Vem. 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 Porque os que Dante conheceu, você acha que Deus conheceu nós aqui? É uma brincadeira, né? Dante conheceu, nós estávamos na eternidade. Isso é gozo, saber que você veio da eternidade, saber que a palavra te revela, diz, eu vim de Deus. Isso é felicidade, isso é alegria. Porque os que Dante conheceu também os predestinou. É como dizer, eu elegi, eu escolhi, eu quero aquele ali, eu quero aquela irmã, eu quero aquela irmãzinha, eu quero aquele pequenino, eu quero aquela pequenina. É isso que Deus está dizendo. Daí eu vou dizer assim, irmão, assim não dá, né? Será que ele vai me querer? É? Cadê a tua fé? Onde botasse? Botasse no bolso? Tira lá a fé do bolso. Bota para frente aí. Olha aqui. Para ser conforme. Se você foi predestinado, tem uma coisa que você vai ser agora. Conforme a imagem do seu filho. Você sabe que imagem que está dizendo aqui, né? Não vais querer você dizer que quer ser da mesma maneira, igualzinho a Jesus Cristo. Não é isso que ele está falando. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo tem muitos irmãos, e eu também tenho, e você também tem que ter. Você diz assim, estou sozinho aqui nessa jornada. Não, você tem muito irmão. Você vai chegar no dia daquela glória e você vai ver quanto irmão você tem. Aquilo é felicidade, vai explodir uma felicidade. Mas Deus quer mostrar isso agora. Por isso que Ele deu o Espírito Santo. Ele deu como um penhor o Espírito Santo para você sentir felicidade. É agora, não é lá. Também lá você vai ter, mas aqui é muito mais também nesse sentido. Porque você passa por prova e você vence a prova. E isso gera felicidade. Eu não posso ver um cristão amoitado. Eu posso ver um cristão que dá aquela dura, dói, e aquela coisa, e daqui a pouquinho ele levanta e vou para frente, e vou para a batalha. Olha aqui. Porque os que Dante conheceu... Opa! E os... 30. E os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Quem é que justifica? Aleluia. É eu que justifico? É eu que chego assim, hoje, Senhor Jesus, isso agora, eu estou todo certinho. Estou usando blazer, camisa social, sapato social. Estou até passando um gelzinho no cabelo para ficar bonito. É eu que justifico para Deus? Não é. Você se lembra de igreja que fazia isso? Cheira, você entende o que quer dizer? Quer dizer que uma pessoa com uma calça jeans não é um cristão. Está entendendo onde eu quero chegar? Quem me justificou foi o meu Pai. Quem me justificou, ele diz assim, eu justifico você, eu chamo você. E ele vai dizer assim, e os que justificou, a esses também glorificou. Ele deu a glória. Ele glorificou aquela pessoa. Então você pensa que, mas aonde eu estou? Eu não fiz nada. Você aceitou a verdade. Você aceitou o sacrifício. Você aceitou esse Deus. Você tomou posição em favor a Ele. Coisa boa, né? É isso. Mas quem justifica é Deus. Agora, por que justifica é Deus? Escute bem. Que diremos, pois, estas coisas? Essa é uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai conseguir levantar acusação contra os seus filhos?
Chega uma ali e diz assim, ó, tá todo errado, não sei o quê, e isso. Peraí. Quem é que justificou? Não sou eu, irmão. Deus me justificou. Então, se você está falando contra a minha pessoa, você está falando contra Deus. Que Deus não acertou em me chamar, em me justificar, em me predestinar, em me escolher. Deus não acertou, então. Então eu estou falando mal de Deus. Não está falando mal daquela pessoa. Você entendeu como isso é profundo? Um cristão, ele vai crescer na graça e no conhecimento. Olha só, primeiro é graça. Sabe por que é graça, irmão? Talvez eu vou entrar nesse assunto. Graça, ação de graça. Alguém sabe o que é ação de graça? Ação de graça. Você sabe o que é ação de graça? Nos Estados Unidos eles fazem isso. Tem um dia lá, quinta-feira, eles fazem ação de graça. O que é ação de graça? Ação de graça é saber, é eu saber o que Deus fez por mim. E eu estou feliz. Eu estou dando graça, eu estou louvando, eu estou glorificando, porque Ele me salvou. Eu ia para o inferno, Ele me libertou. Graça é isso. Ação de graça é manifestação de Deus em sua vida. Você vê assim, pô, Deus me guardou desse problema. Eu ia ser acidentado, um carro ia me pegar, Ele me protegeu. Graças a Deus, ação de graça. Ele tem guardado a minha família, ação de graça. Você começa a entender? A gente não pode ficar olhando para as coisas, mas não sei. Não faça isso, olha o que Deus está fazendo. Ele gosta de ver os seus filhos vendo o que Ele está fazendo para você. Olha aqui, vamos à frente. É importante isso para você saber. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Olha só, irmão. É só uma matemática para você entender. Deus amava Jesus Cristo de todo o seu coração. Mas Ele pegou a Jesus Cristo, deu por nós. E se for analisar isso, então quer dizer que nós temos mais valor que Cristo? Se fosse analisar, meu filho amado, vou dar por vocês. Você pensou nisso? Você daria? Aqui está uma chave. Claro que eu vou dizer para ti. Eu só estou tentando explodir o teu pensamento para você entender. Ele é o primogênito, Ele é o unigênito daquela espécie. Então, nós seremos igual a Ele. Entendeu? E não existe esse montante de ser um mais do que o outro. É isso que eu quero que você entenda. Não existe esse montante de ser um mais do que o outro. Para Deus, filho é filho. Ele pode ter 1000, são tudo filho. Só que um chegou primeiro, o outro chegou depois. Então, Cristo tem uma premissa sobre ele. Vamos mais um pouquinho aqui. Ele está dizendo assim, ó. Aquele mesmo que nem mesmo ao seu filho poupou antes e entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intenta, agora escuta bem aqui, ó, é o que eu falei ali atrás. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode fazer isso? Daí Deus vai definir isso aí. É Deus que o justifica. Não existe ninguém que pode fazer isso, porque Ele morreu por teus pecados e Ele pagou o preço. Então não pode dizer que esse Deus é injusto, porque Ele pagou a pena. E quando é pago a pena, você está sem mais nada, você está livre, você está liberto. Por isso que ninguém vai apontar, não tem diabo no mundo, não tem ninguém que possa fazer, não tem juiz, não tem advogado, não tem promotor, não tem nada que vai fazer isso. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus, e também intercede
por nós. Agora vem o bom. Mas antes de chegar esse bom, quero dizer uma coisa para você. Se Ele morreu por você, deu a vida para você ganhar todos esses benefícios. Agora é a hora da nossa mudança. Provar para o nosso irmão, para Cristo, que nós amamos Ele também. Por isso vivemos essa vida rendida à palavra de Deus. E queremos aprender o que Ele está dizendo para cumprir isso em nossa vida. Daí Ele vai dizer aqui no 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Amém? É a tribulação que separa do amor de Cristo? Eu acho que a tribulação nos deixa mais perto de Cristo. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem está falando aqui é Paulo. Ele sabe muito bem o que está dizendo, porque ele passou isso, você entende? Por amor a Cristo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matador. É isso que eu quero que você entenda. Todo dia nós temos prova, irmão. Você pensa que não tem? Tem, todos os dias você tem que prestar atenção. Sabe como é que Satanás faz? Aquilo que você gosta, aquilo que você tem, aqueles desejos que você tem, Satanás, ele só está esperando a hora que tu sai de casa para ele colocar aquilo. Para quê? Para te trancar naquilo. Por isso, irmão, a pergunta é: viva em espírito. Viva em espírito. Muitas vezes nós não vivemos em espírito e caímos em cilada. Viva em espírito. Estamos quase finalizando. Quem nos separará do amor de Deus? Tá. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia e fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas se todas essas coisas fomos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, aí começa, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amasse, amas a Cristo, não tem como separar. Você agora entendeu como nós podemos fazer isso? Eu digo que amo, mas aborreço, tem alguma coisa errada. Eu tenho que dizer que amo e não aborreço. Sabe o que é a palavra aborrecer, né? Algumas coisas que estão dentro das escrituras que você deve fazer e você acha que, porque aprendeu de muito tempo atrás, de algum quem, ou algum parente, algum vizinho, e acha que isso é verdade. Não faça isso. Procure na escritura e veja se isso está certo ou não está. Daí você diz assim, está certo? Meu Senhor, obrigado por revelar. Eu quero fazer a tua vontade. É isso. É bem simples. A partir de hoje eu vou cumprir isso que está escrito. É simples. É uma decisão. Você não precisa pular, berrar, gritar, não. Você toma a decisão. E Deus, da outra parte, honra a sua decisão. Vou dar um exemplo para vocês como Deus honra a sua decisão. Você não conhecendo nem Deus, ou alguns conhecem Deus, daí você sabe qual é o procedimento, mas quando você nem conhece Deus, você está lá no mundo, você vai lá no cartório, faz um contrato de casamento, você casou. Deus honra aquele contrato. Você percebeu? Deus honra aquele contrato. Ah, mas eu não sabia. Você não assinou? Entendeu o que acontece, né? Deus honra as coisas.
Ele honra. Agora imagina para um filho de Deus que conhece a verdade. Aí que está o ponto, né? Então, irmãos, que a gente possa entender profundamente como Deus diz. Agora você se lembra? Quem nos justificou? Deus. Quem nos santificou? Deus. Quem nos glorificou? Deus. Então, tudo foi Deus, irmão. Tudo. Você está assim e Deus mudou a sua vida? Seja grato. Irmãos, eu não tenho como pagar, porque eu era um perdido. A minha vida seria destruída. Mas Deus me encontrou. E Ele me colocou num refrigério que eu não tenho como pagar esse preço. E eu não tenho como dizer, ó Senhor, se eu vivesse 1000 anos trabalhando aos pés dele, como um escravo mesmo, afundado lá, trabalhando em pedras, nessa ideia, que eu sei que Deus não faria isso, mas se eu tivesse ali, eu não conseguiria pagar o que Ele fez por mim. E eu acho que isso é a mesma coisa que acontece com você. Já pensasse você ser chamado pelo poder do Evangelho e dizer assim, Deus diz assim, meu filho, minha filha, o que você está fazendo? Meu filho. Pense nisso. Irmão José, depois vamos orar, né?